Boa noite, irmãos. A partir de agora vamos estar aqui reunidos para adorar e louvar ao nosso Deus, engrandecendo o nome dEle. Vamos começar o louvor dessa noite cantando o corinho 123, Reina Hoje. Os reis da terra se prostrarão ante a ti, Senhor. Sim, os poderosos virão a ti e confessarão o teu poder, Senhor, o teu poder, Senhor. Não apenas de palavras reina hoje, não apenas de palavras reina hoje, reina hoje, reina hoje entre nós, Senhor. Reina hoje entre nós, Senhor, entre nós. Muito bem, dando continuidade ao louvor, vamos agora cantar o hino 286 no livro de coros. Vamos nós louvar a Deus. 385 no seu cantor cristão, se você está acompanhando, e 286 no seu livrinho de coros aí. Vamos nós louvar a Deus. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá dos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus, o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus dos bênçãos por Jesus, vede, vede. Ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, se conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Todos de nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem
Vamos ouvir agora a leitura com o irmão Branco. Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de 1 Pedro, no capítulo 3, leitura dos versículos de 1 até 7. 1 Pedro 3, de 1 até 7. Diz assim a palavra de Deus: a vida exemplar cristã, deveres dos casados. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem inferior de coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se atraviaram outrora as santas mulheres que esperaram em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente viveis a vida comum do lar, como discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Muito bem, obrigado, irmão Branco. Vamos continuar agora com o corinho 122, o teu amor se estende além do céu. O teu amor se estende além do céu, constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda do que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de águas vivas beberei, tu és meu rei. Continuemos louvando ao nosso Deus, agora com o hino 579 no cantor cristão, 300 no cantor de coro, Olhando para Cristo. Ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clamores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir, olhando para Cristo, grande autor da salvação. Prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servir.
Para terminarmos essa parte de louvor, vamos cantar o corinho 228, Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade de nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Encerramos por aqui a parte do louvor. Agradecer ao Natan, do teclado, que sempre tem nos ajudado. Agora vamos ficar com a meditação da Palavra de Deus com o pastor Maesley. Boa noite, amados irmãos. Paz e graça a todos. Espero que todos estejam bem. Diante dos acontecimentos que temos tido nos últimos dias, tem nos deixado preocupados, alguns irmãos, né, contraindo esse vírus, mas pela graça de Deus, os nossos irmãos estão bem, estão em casa, principalmente a irmã Socorro Silva, que estávamos orando por ela, passou uns 8 dias no hospital, mas graças a Deus está em casa, passando bem, né, recuperando-se de todos esses dias que passou lá com o Covid. E vamos orar para que Deus mantenha os demais irmãos da nossa igreja, que possamos em união estarmos orando uns pelos outros, intercedendo pela vida uns dos outros, rogando ao Senhor que nos proteja e cuide da sua igreja aqui na terra. Mas mesmo diante desse sofrimento, Deus nos dá a oportunidade de testemunhar, irmãos. Nos últimos tempos, existe algo de muito estranho. Nunca se viu tantos casamentos com problemas e nunca se viu tantos livros escritos falando sobre esse tema, casamento. No entanto, não quer dizer que os casais não tenham problemas. E outro fator é que não quer dizer se um casal, um homem e uma mulher, servos do Senhor Jesus Cristo, estão frequentando a mesma igreja, isso não quer dizer que eles não vão ter problemas no seu relacionamento conjugal. Lá diante do altar, dizer sim às promessas, naquele momento onde estão celebrando o casamento diante da igreja do Senhor, diante das testemunhas, dizer um sim para as promessas feitas, para os votos feitos, é muito fácil. Leva apenas alguns minutos, mas o cumprimento desses votos perdura
para a vida inteira. E é exatamente nisso que nós, como forasteiros e peregrinos, devemos focar, numa vida que agrade ao Senhor. O peregrino, ele deve viver uma vida, ele deve ter uma vida conjugal santa. É isso que o peregrino deve ter. Eu e você, como peregrinos e forasteiros que somos, devemos ter uma vida conjugal santa. Hoje nós iremos falar das responsabilidades do homem e da mulher nesse estudo que iremos iniciar na carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do versículo 1. Esses versos vão do 1 até o 7, e aqui o apóstolo Pedro, ele dá recomendações não só para os servos, como viver na sociedade, também como os filhos de Deus a viver no seu trabalho, tanto na sociedade como no seu trabalho, mas ele também mostra que nós devemos desenvolver essa santidade na vida conjugal, dentro do lar. Então, cada crente, como forasteiro e peregrino, ele tem o dever de testemunhar do Evangelho para a sua própria família. Essa é uma responsabilidade dos esposos, essa é uma responsabilidade das esposas, dos filhos, de testemunhar a respeito do Evangelho dentro do seu próprio lar. E aqui, meus irmãos, nós iremos analisar algumas questões fundamentais desse texto. Mas lembrando que aí você se pergunta por que o apóstolo Pedro ele se detém em 6 versículos falando da responsabilidade da mulher, quando só se detém em 1 falando da responsabilidade do homem. Não tenha isso como machismo, o que os homens sejam melhores que as mulheres. Não é nada disso que a carta quer remeter. No entanto, pela cultura grego-romana que tinha na época, as mulheres eram desvalorizadas, as mulheres eram consideradas como meros escravos que estavam ali dentro de casa para servir aos caprichos e aos desejos do seu marido. Em outras ocasiões, a mulher que estava sob a tutela do seu pai, existia uma lei romana, que era o poder do pai, ou seja, a pátria potestas, que isso dava o direito ao pai da vida e morte, ou direcionar os filhos, e principalmente as filhas, sendo mulheres, ao que ele bem entendesse. Esse era um direito. E os homens tinham um direito parecido depois que casavam. E aqui, meus irmãos, o apóstolo Pedro ele desafia os seus leitores a um novo comportamento como mulheres submissas e maridos atenciosos. A cultura do Evangelho, o Evangelho de Cristo, ele penetra nas culturas mais machistas que podem existir na face da terra. Ele mostra o real valor da criação de Deus, sendo homem, sendo mulher, para com o seu Criador. Para um casamento bem-sucedido, precisamos conhecer e praticar as nossas responsabilidades. Se tanto o homem quanto a mulher praticar diante de Deus as suas responsabilidades, nós teremos um casamento bem-sucedido. Caso essas responsabilidades estejam sendo negligenciadas, os conflitos eles vão chegar. E quando os conflitos vêm, a maior questão diante dos conflitos é como resolver esses conflitos. Marido e esposa precisam entender suas responsabilidades diante de Deus e assim praticá-las. Como eu já falei, a cultura do Evangelho, a cultura de Cristo é o que deve estar enraizada no nosso coração. Não a cultura que foi apresentada pelo meu avô, pelo o meu antepassado, mas o que deve valer para a minha forma de vida, para a minha conduta de vida, para ter uma vida conjugal santa, eu preciso aplicar os princípios da santa palavra de Deus em minha vida. E hoje à noite nós iremos tratar principalmente da responsabilidade da esposa. No nosso próximo estudo, iremos tratar da responsabilidade do esposo, mas hoje nós queremos trabalhar em cima dos primeiros 6 versículos e vamos deixar o versículo 7 para o nosso próximo estudo. O texto, ele inicia mostrando aqui, trabalhando a responsabilidade da esposa, dizendo o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas
ao vosso próprio marido. Estamos em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Uma vida piedosa, uma vida de testemunho, ela começa principalmente com a mudança de mente. Aqui é importante que as mulheres cristãs, absorvam essas verdades e coloquem-as em prática. Mas o objetivo aqui do apóstolo Pedro é mostrar que os maridos incrédulos são mais propensos à salvação por conta de uma conduta piedosa do que pela pregação de suas esposas. Ele está mostrando aqui, evidenciando que o comportamento da sua esposa em submissão, a mulher entendendo a sua responsabilidade de ser submissa, ela vai ganhar o seu marido para Cristo. O seu marido, ele é muito mais tocado pelo comportamento dela do que pela própria pregação do evangelho, porque o comportamento da sua esposa em submissão já é uma pregação. Não que a pregação mediante palavras não seja importante. Claro que é importante e é essencial. Mas no convívio de marido e mulher, o nosso Senhor ele apresenta que o comportamento piedoso é a forma mais eficaz de evangelismo para o cônjuge descrente. Lá em Gálatas, no capítulo 3, versículo 27 e 28, o apóstolo Paulo ele declara o seguinte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Essa aplicação que ele dá logo no início do nosso texto aqui, não quer dizer que a mulher ela seja inferior ao homem, ou seja menos capacitada que o homem, não tem nada a ver com isso. Homem e mulher. Quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea. Os dois, homem e mulher, a imagem e semelhança de Deus. Quando Deus estabeleceu as escalas de autoridade, ele coloca o homem como cabeça da mulher, não inferiorizando a mulher em nada, porque em nada a mulher é inferior ao homem. No entanto, Deus coloca nessa escala de autoridade o homem como cabeça da mulher e a mulher com essa responsabilidade de ser submissa, como uma forma de demonstrar a sua submissão também a Deus. Todavia, Deus ordena que as mulheres tivessem certos deveres para com seus maridos. E o apóstolo Pedro ele identifica como submissão, fidelidade e modesta. Esses deveres que a mulher tem para com seu esposo, o apóstolo Pedro ele resume da seguinte maneira: submissão, fidelidade e modesta. E iremos começar pela submissão. A peregrina, a serva do Senhor, ela deve ser submissa, ela deve se submeter ao que Deus propôs para que ela vivesse. No nosso texto, do versículo 1 e verso 2, diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Ele começa, nosso texto aqui, falando às mulheres, dizendo: mulheres, sede vós igualmente. Nós encontramos essa palavra igualmente, ela nos remete ao contexto onde esses versículos estão inseridos. E aí vem logo aquela pergunta: igualmente ao quê? Ao que as mulheres devem ser iguais? Mas a pergunta ideal aqui dentro desse contexto não é igualmente ao que, mas igualmente a quem. No contexto anterior, quando estávamos falando dos servos, que os servos deveriam também ser submissos aos seus senhores, vendo também que os crentes, os peregrinos e forasteiros deviam se submeter a autoridades superiores, se sujeitar a autoridades superiores, ele está falando em submissão. Mas essa carta, ela remete muito ao ato de se submeter à autoridade. E principalmente, para que nós possamos nos submeter à autoridade
dos nossos governantes, a autoridade dos nossos empregadores, dos nossos senhores, para que a esposa ela possa se submeter à autoridade do seu marido, primeiramente, nós precisamos estar submissos e sujeitos a Cristo. Se nós não estivermos em submissão, olhando para o senhorio de Cristo, jamais poderemos ser submissos às autoridades, jamais estaremos em submissão para com o nosso Senhor, e as mulheres não irão conseguir ser submissas aos seus maridos, consequentemente. Mas aqui, o apóstolo Pedro ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas. Esse igualmente aqui, ele está apontando para o que ele falou de Jesus Cristo no final do capítulo 2, nos versículos 21 em diante. Porquanto para isso mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Ele mostra o exemplo da submissão de Cristo à vontade do Pai, em se submeter a terrível sofrimento partindo das autoridades judaicas. Jesus Cristo foi levado até a cruz por conta do meu pecado e do seu pecado. Jesus Cristo esteve submisso a todo momento à vontade do Pai, com o propósito de glorificar o nome do Pai através da sua submissão. O apóstolo Pedro, ele escreve direcionando as mulheres por meio do Espírito Santo, trazendo esse sentimento de submissão igualmente a de Cristo. Assim como Jesus ele foi submisso e obediente à vontade de Deus, então o marido e a esposa cristãos devem seguir o seu exemplo. Tanto maridos quanto esposas devem seguir o exemplo de Cristo. O marido na sua postura de liderança, o marido na sua postura de ajudador, de guia, ele deve tomar o exemplo de Jesus Cristo, liderar a sua família com o exemplo do Senhor Jesus Cristo, e sua mulher se submeter através também do exemplo de Cristo. A palavra de Deus, ela deixa isso bem claro quando o apóstolo Paulo, ele também menciona lá em Coríntios, aliás, lá em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E aqui ele complementa a verdade que o apóstolo Pedro está nos trazendo hoje à noite, mostrando que para que a mulher seja submissa ao seu marido, primeiramente ela tem que ser submissa ao Senhor Jesus Cristo. E para que ela assuma a sua responsabilidade de submissão, ela precisa igualmente ser submissa assim como Cristo foi, atendendo à vontade do Pai. Por quê? Porque o verso 23 aqui de Efésios capítulo 5 diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Responsabilidade da mulher se colocar em submissão. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente a Cristo, submissas ao vosso próprio marido. E aqui,
no nosso texto, 2 vezes o apóstolo Pedro, ele chama a atenção das mulheres à submissão. O primeiro desses relatos se encontra no versículo 1. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. E lá no verso 5 ele diz: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Ele chama a atenção da submissão das mulheres nesses 2 contextos diferentes. Submissão, o que é que essa palavra quer dizer? Já falei, ela não implica inferioridade. Infelizmente, na nossa cultura, quando se trata de submissão, vai falar de submissão, muitas pessoas têm a ideia de que a mulher está rebaixada. A mulher é como se fosse uma forma de escrava do homem para atender os seus caprichos, mas submissão não tem nada a ver com isso. Submissão não tem nada a ver com o marido zangado falar, faça isso, isso e isso, e a mulher vai fazer. Talvez ela obedece, mas talvez a forma que o homem está agindo não está promovendo a submissão no coração da sua mulher. No entanto, a submissão da esposa não deve ser pautada no comportamento do marido. A submissão da esposa é um ato de obediência para com Deus. Ela deve ser submissa, apesar de o seu esposo ser um esposo bom e cordato ou ser um esposo cruel. Ela deve ser submissa e se submeter. E não é fácil. Isso não é fácil, mas precisamos entender essas verdades e principalmente as mulheres se colocarem nas mãos do Senhor para conseguir ser submissas. E submissão não quer dizer inferioridade intelectual, espiritual ou diante da família, no trabalho. E a gente sabe que tem muitas mulheres que têm muito mais habilidade do que homens em certas áreas. Isso é um fato. A minha esposa, ela tem muito mais habilidade com outras coisas do que eu. E Deus usa essas diferenças para nos complementar. E nós temos que usar isso para o bem do nosso casamento. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. A mentalidade de toda a vida cristã, quando nos relacionamos uns com os outros, ela deve ser, sim, a humildade e a submissão. Mas essa palavra submissão, ela tem um significado de uma disposição para acatar um estado de dependência. É uma disposição voluntária do coração da mulher para se colocar numa postura de dependência. É como, usando um termo militar, é se colocar abaixo, colocar em ordem algo que está sendo organizado. Então, no meio militar, tem as suas funções e as suas hierarquias. Tem o capitão, tenente, subtenente, e por aí vai. Chega o general, e a gente sabe que cada patente dessa dá uma responsabilidade sobre um determinado grupo. Submissão é justamente isso, é se colocar embaixo, colocar-se em ordem. É essa decisão, essa disposição para acatar o estado de dependência de alguém. Estar submisso à vontade de Deus é justamente isso, é se colocar numa postura de dependência de Deus. Estamos esperando das suas mãos. As mulheres, elas devem se colocar nessa mesma postura. Não quer dizer que se a gente colocasse aqui um esquadrão e um exército, que o comandante é muito mais superior, é muito mais inteligente do que os seus soldados. Não quer dizer isso. Quer dizer que a postura do comandante ali, diante do batalhão, é que a postura do capitão é vital para o bom funcionamento do pilotão. Então, as mulheres sendo submissas aos seus maridos, essa é a forma que Deus estabeleceu para o bom andamento e funcionamento da família. Esse foi o padrão que Deus estabeleceu. Essa disposição voluntária que as mulheres cristãs, que as peregrinas devem ter de acatar um estado de dependência do seu esposo, de se colocar em submissão, de atender
ao direcionamento do seu esposo. E nisso, nos últimos tempos, nós temos percebido que essa postura de submissão ela tem sido muito atacada por ideias mundanas, ideias como o feminismo, que tem dado à mulher uma visão distorcida do que é submissão. Outras linhas de pensamento como o empoderamento feminino. Você tem poder, você pode fazer o que você quiser, você pode ser o que você quiser. É tanto que tem mulheres que não vivem em submissão, elas têm o seu trabalho, têm o seu dinheiro, elas têm a sua visão, os seus planos, e nisso ela não fecha com o marido. E o marido também tem seu trabalho, tem seu dinheiro, cada um vive em vidas opostas, vive em vidas divididas, se juntam, têm o seu relacionamento com a família, com os filhos, no entanto, não traçam uma vida juntos, estão distantes nos ideais, parecem que não entenderam a essência do casamento, do se juntar, querem viver vidas diferentes, e um casamento pautado nesse tipo de coisa não funciona. Não é o casamento que Deus quer para você. A mulher, sim, pode trabalhar fora, pode ter um trabalho, a mulher ela pode desenvolver outras atividades fora do seu lar. No entanto, que sendo uma mulher cristã, ela não pode esquecer jamais que ela tem uma responsabilidade com Cristo de considerar o seu marido e ser submissa a ele. Talvez você não tenha dificuldade, você que é uma serva de Deus, não tenha dificuldade na submissão. Mas, a meu ver, se Deus ele recomenda valores espirituais para que as mulheres coloquem em prática, certamente é porque ele sabia que você ia ter dificuldade. O padrão de Deus é um padrão muito elevado. O padrão de Deus é um padrão altíssimo. Com as suas próprias forças, com as nossas próprias forças, nós não iremos conseguir. Mas nós temos o auxílio do Espírito Santo. Se você tem enfrentado problemas em relação à submissão com o seu esposo, peça ajuda a Deus. Se submeta. Para que você possa ser submissa, você precisa ser sábia. Então busque na palavra de Deus essa sabedoria. Porque talvez se você não está se submetendo ao seu esposo, é uma clara evidência de que você não está se submetendo a Cristo. Minha irmã, não estou dizendo que é fácil se submeter, estou dizendo que é possível, porque Deus, na sua palavra, Ele nos mostra que isso é possível. Em 2 Pedro, na segunda carta de Pedro, um pouco mais à frente, no capítulo 1, a partir do verso 3, a palavra de Deus diz assim: visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esse texto ele diz que pela própria mão do Senhor, pelo divino poder do nosso Deus, nos foi doado todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. É como se você fosse preparar um prato, uma refeição, e que você precisasse de todos os ingredientes e chegasse e alguém lhe desse uma caixa com todos os ingredientes que você precisasse para preparar aquela refeição, sem faltar absolutamente nada, para aquela refeição sair saborosíssima. Irmão, e meus irmãos que estão me ouvindo, entenda, é possível sim você ser obediente à palavra de Deus e ser submissa. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é possível ser, porque nós temos a ajuda do próprio Deus, aquele que nos mostra o que nós devemos ser. Ele também nos ajuda a atingir esse objetivo. E aí você acha, não, eu vou conseguir somente com as minhas forças. É basicamente impossível você pegar uma escada de 12 metros e querer subir nessa escada e atingir as nuvens daqui do chão. É impossível.
E o padrão de Deus é elevadíssimo. Somente se tivermos a ajuda do próprio Deus, iremos tocar as nuvens e o céu. Mas tenha isso em mente. Nós temos todos os recursos que precisamos para viver uma vida piedosa, para viver uma vida que agrada a Deus. E aí o nosso texto ele continua dizendo o seguinte: qual é o objetivo dessa submissão? Qual é o objetivo dessa submissão igualmente à submissão de Cristo? Ele diz aqui o porquê. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. Ele está falando aqui do procedimento da esposa, ele está falando de como o esposo ele vai observar isso, né? A submissão para com o vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Amados irmãos e irmãs, entenda isso. As esposas, elas devem se submeter em tudo. Aí você pode perguntar, mas em tudo mesmo? Sim, em tudo. As esposas devem se submeter em tudo ao seu marido, salvo com uma única regra. Com uma única regra. Qual é o ponto que você não vai ser submissa ao seu marido? Quando o pedido do seu marido, quando o direcionamento do seu marido for lhe fazer ir contra a palavra de Deus e contra o próprio Senhor Jesus Cristo. É exatamente nesse limite aí que a submissão acaba. Porque a submissão, primeiramente você é submissa a Cristo. E o próprio apóstolo Pedro, em uma dada ocasião, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que os homens. Se o seu esposo pede para você fazer algo pecaminoso, pede para que você, de alguma forma, negue o nome de Cristo, ou peque, você não deve se submeter. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E deixe isso claro para o seu esposo, de uma forma mansa, tranquila e cordata. Mas, salvo essa situação, você deve ser, sim, submissa em tudo ao seu esposo. Irmãs amadas, a submissão não é fácil. Talvez em algum momento da sua vida você já tenha enfrentado algum problema com submissão. Talvez hoje mesmo você tenha enfrentado alguma coisa relacionada à submissão com seu esposo. Seu esposo falou para você fazer alguma coisa, lhe deu um direcionamento e você não fez. Talvez, em dadas circunstâncias, você tenha lutado para ser submissa, mas você sabe que tem uma dificuldade muito grande. Não desista. Não desista. Você está tendo dificuldades com a sua submissão ao seu marido? Se você está tendo dificuldades, analise. Como é que está a sua submissão para com Deus? Você tem sido submissa ao Senhor? Você tem colocado as suas prioridades na escala de progressão certa? Você tem dedicado a primícia do seu tempo para dedicar ao Senhor? Veja, minha irmã, às vezes o problema nem é a submissão em si. O problema está um pouco mais profundo. O fato de você não conseguir se colocar em submissão diante do seu esposo está um pouco mais além. Está lá no coração. Está em coisas que você deveria praticar, das disciplinas espirituais para com o Senhor, que você não está praticando. Então veja, minha irmã, o que o Espírito Santo fala hoje ao teu coração e tome uma postura diferente. Se você convive com um esposo que não é um crente, está na hora de começar a testemunhar dessa fé para o seu esposo sendo submissa. Nós vimos que a primeira responsabilidade da mulher, da forasteira, é que ela deve ser submissa ao seu esposo. E a segunda responsabilidade, ela deve ser fiel.
O versículo seguinte, o verso 2 diz: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Essa palavra honesto, ela é digna, ela significa digno de confiança. O vosso honesto procedimento. E entendendo isso, a esposa, ela deve ser fiel ao seu esposo, claramente. A fidelidade conjugal, ela deve estar presente em cada momento da sua vida. Sexta-feira, né, foi o Dia dos Namorados. Quantos de vocês tiveram um programa diferente com o seu esposo e com a sua esposa? Aí você diz: não, mas isso é besteira, pastor, isso é coisa para os jovens. Não, isso não é coisa para os jovens. É coisa para você. Deveria ser principalmente para você que tem 20, 30 anos já de casado. É entender que o romantismo dentro do seu casamento, isso é algo bom. Deus criou o casamento justamente para ser isso, esse companheirismo, essa demonstração de carinho, de amor, de afeto, de cuidado um com o outro. E quanto mais você se envolve com a sua esposa, se doando para o bem dela e ela para você, mais o seu casamento vai glorificar a Deus. Hoje em dia nós temos visto muitos casais sofrendo por infidelidade conjugal. E isso não só da parte dos homens, mas também da parte das mulheres. As mídias sociais levam, afloram desejos no coração de ambos como algo muito quente. E aí a mulher posta uma foto, vem outro cidadão, sabe lá de onde, e faz um comentário que não é muito legal para uma mulher casada receber. No entanto, ela não diz nada. E a coisa começa a aflorar, e os comentários começam a fluir. Ela tira mais fotos para expor, e recebe mais comentários, e depois eles estão conversando pelo privado. Irmãos e irmãs, exclusividade conjugal. Exclusividade conjugal. A única pessoa que tem o total direito da sua intimidade é o seu esposo e a sua esposa. Outra pessoa, ela não tem o direito de desfrutar de nada da sua intimidade. Somente uma única pessoa, o seu esposo e a sua esposa. O fato de ser fiel não está remetendo aqui só às mulheres, mas aos homens também. Precisamos ser fiel a Deus e ser fiel à nossa esposa através do nosso olhar. Devemos orar ao Senhor para que Ele não nos deixe cair em tentação. Não deixe que a cobiça ela nos arraste para o mal. Precisamos orar ao Senhor, pedir que Ele desvie os nossos passos da mulher estranha. Fidelidade conjugal. Fidelidade conjugal. A esposa que você tem e o esposo que você tem, eles são dignos da sua confiança. A mulher, ela deve ser submissa ao seu marido. E ela deve mostrar essa submissão, assim como Cristo foi submisso ao Pai. Para que através desse procedimento de submissão, vivendo uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida digna de confiança, ela possa mostrar um testemunho de uma fé autêntica para o seu marido. A pior coisa que pode existir num casamento é a desconfiança de um esposo na sua esposa e de uma esposa no seu esposo. Onde eles não enxergam mais exclusividade um do outro. Começam a enxergar perigos que podem afastar o seu cônjuge do convívio amoroso do lar. Estejam atentos a isso. Mulheres, sejam fiéis, sejam honestas.
Seja digna de confiança. Mostre para o seu esposo a quem você serve. Diga claramente com as suas ações que você é submissa ao seu esposo porque você é submissa a Cristo. Nisso, amados, nós conhecendo esse texto e sabendo dessa realidade, ser honesto é uma pessoa moralmente pura. E ele diz aqui também, no verso 2, não só honesto, esse comportamento, mas cheio de temor. É um sentimento de respeito e de reverência para com o seu esposo. Esse temor aqui não é aquele temor de medo, mas é um temor de reverência e de respeito. Através do seu honesto procedimento, cheio de temor, você respeita o seu marido. Você respeita as decisões dele. Por mais que ele não tenha o entendimento espiritual que você tem, mas você deve ser submissa ao seu esposo, porque essa é a ordem de Deus. Ah, mas ele não é um crente, pastor. Não tem nada a ver. É exatamente isso que a palavra de Deus está mostrando. Mostre que você é uma crente verdadeira em Cristo Jesus, através do seu procedimento. Isso vai chamar a atenção do seu esposo. Além disso, uma mulher piedosa é alguém cheia de temor também a Deus. Não é só esse sentimento de respeito e de reverência para com o marido, mas principalmente temor a Deus. Aquele temor que lhe leva a obedecer em amor, voluntariamente. Uma mulher submissa, ela é submissa também a Deus, para ser submissa ao seu marido. E ela demonstra esse temor. Ela obedece sendo submissa porque ela entende que ela está sendo submissa a Deus. E os olhos do Senhor estão em todo lugar. Para viver no temor de Deus significa reconhecer a sua santidade e ira contra todo o pecado e, portanto, viver em obediência mesmo quando a vida é difícil. Temer a Deus é saber que Ele é santo e que Ele aborrece qualquer tipo de pecado. E você, sendo peregrino e forasteiro, sendo peregrino e forasteira, você vai querer viver de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a sua vontade. O texto ele vai progredindo. Entretanto, nada irá conduzir um homem para mais longe do Senhor do que uma esposa irritante. Salomão, ele disse o seguinte, há mais de 3.000 anos atrás, melhor é morar no canto do eirado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. E é um gotejar contínuo as contenções da esposa. Né? Provérbios 21:9 e Provérbios 19:13. Não tem nada que vá afastar para longe um esposo do que as contenções da mulher. Se é uma mulher rixosa, uma mulher briguenta. E Salomão diz, é melhor morar no canto do eirado do que junto com uma mulher rixosa, do que junto com uma mulher briguenta. É um gotejar contínuo, como se fosse uma torneira que não está totalmente fechada, estivesse pingando tuc, 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 direto. Você se incomoda com aquilo, e aí é as contenções da esposa. Uma esposa irritante ela é capaz de levar qualquer marido à indignação, mas não levá-lo a Cristo. Mulheres, observem isso. Seja fiel, seja submissa, seja fiel a Deus. Se você não estiver aplicando isso na sua vida, para o bom andamento da sua vida conjugal, você vai levar o seu marido para perto de qualquer outra coisa, mesmo para perto de Cristo. A principal peça que Deus usa para transformar a vida de um pecador, de um homem que é casado com uma mulher crente, para que ele chegue à fé, é você mesma. O seu campo evangelístico é o seu esposo. E nesse campo evangelístico, para pregar o evangelho nele, você precisa pregar com as suas ações, sendo submissa. Mostrando que a palavra do evangelho, ela é amplamente significativa na sua vida. E aí você mostra para o seu esposo a grande diferença. E em último lugar,
das responsabilidades da mulher. Ela deve ser submissa, ela deve ser fiel e ela deve ser modesta. Essa palavra modesta, ela tem muito a nos ensinar. Essa palavra modesta, todas as vezes que eu lembro dela, olhando para a dinâmica da vestimenta feminina, uma vestimenta modesta é aquela veste, é aquela roupa que a mulher está vestida e que me dá prazer de olhar para o rosto dela e olhar para o que ela está falando. Modéstia é você se vestir olhando para todos os detalhes da sua roupa, para que nem um detalhe venha a chamar a atenção de um coração pecaminoso. E aí o texto prossegue nos versículos 3 a 6, dizendo o seguinte: não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como o frisado de cabelos, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. O texto aqui ele começa dizendo: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisados de cabelo. Entendendo aqui que é interessante que essa palavra traduzida como adorno cosmos cosmos no grego, e ela é da onde vem a palavra cosméticos, né? Muito interessante isso. A palavra que deu origem ao termo cosmético. E as mulheres romanas, elas gostavam de moda e competiam entre si nas roupas e penteados. Era muito comum encontrar em Roma mulheres com penteados elaborados, cravanjados de ouro e prata. Elas usavam roupas elaboradas e caras, todas com o objetivo de chamar a atenção. No entanto, Pedro, ele não está proibindo o uso adequado desses cosméticos, né? Se uma mulher ela usa um batom, um brinco, isso não é errado. De forma alguma isso é errado. Pelo contrário, isso mostra a feminilidade da mulher. A mulher ela deve ser feminina, sim. Deus a fez feminina. Deus fez com essa essência da parte mais frágil. A mulher, ela precisa se arrumar para o seu marido. Claramente ela precisa sim arrumar-se para o seu marido. Tem mulheres que eventualmente não gostam. Aí é uma questão de gosto. Mas a mulher ela precisa se arrumar para o seu marido. E usar essas coisas não é errado. O objetivo de Pedro é que a ênfase deve estar nas qualidades internas e não nas externas. E é exatamente isso que ele diz no verso a seguir. Vamos observar aqui que a ênfase aqui não é no que a mulher pode fazer para se arrumar externamente, mas é o que a mulher pode praticar para que essa beleza seja uma beleza interna e que flua de dentro para fora. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Esse versículo ele começa com um porém. Seja, porém. Então, Pedro está contrastando a atitude externa da mulher se enfeitar com vestidos, no cabelo, uma maquiagem bem feita, brincos, batom, talvez um colar, pulseiras, anéis, achando que isso é o que vai mesmo chamar a atenção do seu esposo, é o que vai ter sentido. Do que adianta uma mulher que é briguenta, uma mulher que provoca o seu marido, que constantemente está brigando, sendo uma mulher que está cheia de contenções com seu esposo, que não cuida bem da sua casa, não cuida das suas responsabilidades, mas aí, no momento para sair para a igreja, ela se arruma totalmente, penteia bem o cabelo, arruma, coloca o brinco, a melhor roupa, o melhor perfume, fica toda alinhada.
O que é que vai adiantar? Ela vai vir para a igreja, vai voltar para casa. Ela vai tirar a roupa, ela vai desmanchar o cabelo. Ela vai tirar o batom, ela vai tirar a maquiagem, ela vai guardar os brincos. Não vai adiantar de nada. O apóstolo Pedro, ele está mostrando que o que realmente valia aqui é o que você pode ser internamente. É isso que vai produzir o seu brilho externamente. Aquilo que você é internamente é o que vai produzir o brilho externo que você vai produzir. Podem se levar apenas algumas horas para se preparar para uma noite elegante, mas é preciso uma vida inteira para construir um caráter elegante. Você pode simplesmente, dentro de meia hora, se arrumar, né, estar bem vestida, para uma noite elegante. Mas você vai precisar de uma vida inteira para construir um caráter igualmente o do Senhor Jesus Cristo, para ser mais parecida com Cristo. E aí ele continua o texto no verso 4 dizendo o seguinte: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Aqui está a beleza que nunca se deteriora, ao contrário da beleza do corpo. À medida que o tempo vai passando, o tempo vai judiando com a gente. A sua esposa, quando você casou com ela, talvez ela não tinha nenhuma ruga, nenhuma linha de expressão, nenhuma mancha. Porém, o tempo já tem judiado com a sua esposa. Mas nunca se esqueça de que ela é a mesma pessoa. Você, homem, cuide da sua esposa. Cuide da sua esposa. Mostre para ela todos os dias que você a ama. Talvez faz muito tempo que você não diz para a sua esposa que eu te amo. Sou grato a Deus por ter colocado você na minha vida. Demonstre gratidão para com a sua esposa. Cuide da sua esposa. E esposas, não queiram chamar simplesmente a atenção do seu esposo com roupas bonitas, com cabelo bem penteado, mas chame a atenção do seu esposo com aquilo que o Espírito Santo tem transformado lá no teu íntimo, no seu coração. Quanto mais o seu coração está sendo transformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo, mais atenção você vai chamar do seu esposo. E mais desejoso de conhecer a Cristo ele vai estar. Porque ele vê que a sua esposa tem vivido uma verdade, não uma mentira. A palavra manso, ela também significa terno, e humilde, e tranquilo. Descreve o caráter de sua ação e a sua reação ao marido e a vida em geral. Isso é válido para Deus, como ele diz aqui no versículo. Isso é honroso diante de Deus. Sem dúvida alguma, é também precioso aos olhos do marido. Quando ele fala aqui no versículo 4, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, ele está se referindo a como essa esposa, submissa e fiel, ela se coloca em modéstia, ela se veste, não exteriormente, mas internamente, espiritualmente. Ela se reveste com a roupa, com a nova roupagem de Cristo. E isso é de grande valor diante de Deus. E ela responde, ela age com o seu esposo de forma tranquila, de forma mansa. Mesmo quando seu esposo está lá explodindo de raiva, explodindo com uma coisa que não deu certo, mas ela está lá, tranquila e mansa, confiando na provisão de Deus, confiando que Deus vai conceder graça, e ela está lá, respondendo ao seu esposo da melhor forma possível. Mulheres do Senhor Jesus Cristo, tenham isso no coração. Tenham isso no coração. Seja modesta, tanto na sua roupa física e principalmente,
exclusivamente na sua roupa espiritual. Existia um jovem que ele, participando da Segunda Guerra Mundial, ele sofreu uma lesão, um ferimento no seu rosto, que levou à perca da visão, nos 2 olhos. E ele foi cuidado por uma enfermeira. E depois de um tempo, pouco tempo depois, aquele jovem que estava cego agora por conta da guerra, se casou com a enfermeira que cuidou dele. Aquela mulher cuidava com tanta dedicação daquele homem, cuidando de tudo, e era uma companheira tão fiel a ele. Era alguém que considerava aquele homem nos mínimos detalhes. E um certo dia ele ouve um comentário de alguém dizendo o seguinte: se ele não fosse cego, ele não queria viver com essa mulher. Ele não teria casado com ela. Com certeza não. Olha como essa mulher é feia. Ele não teria casado com ela de forma alguma. E aquele homem respondeu: graças a Deus que eu não tenho a visão. E graças a Deus que eu não tenho isso. Porque só assim eu consigo enxergar quem de fato é essa mulher. E se fosse preciso voltarmos no tempo e casar com ela de novo, eu casaria de novo. Porque eu a amo por quem ela é. E não porque as outras pessoas enxergam nela uma coisa diferente. Eu enxergo quem de fato ela é, na essência dela. Isso demonstra um caráter que está sendo moldado de dentro para fora. A sua beleza exterior é o resultado daquilo que você tem no seu interior. E aí ele continua dizendo: pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Pedro, ele também aponta para Sara, a esposa de Abraão. Mas antes de apontar aqui para Sara, ele diz: outrora. Ele está falando aqui das mulheres lá do Antigo Testamento, e ele também está dizendo o seguinte: as santas mulheres, remetendo a mulheres santas como Ruth, a mulher de Provérbios 31, relatando como essas mulheres se comportavam diante do seu marido, em submissão, em amor a Deus. E a Sara é a única das mulheres que está lá na lista dos heróis da fé, né? Tem Raabe também, mas se tratando de um contexto de submissão, Sara é apresentada dessa forma. E aí, falando de Sara, o versículo 6 ele diz, o versículo 5, versículo 6, pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Ele está mostrando aqui, primeiro o seguinte, que Sara, ela chamava Abraão de Senhor. Né? E esse chamar Abraão de Senhor indica uma atitude contínua de respeito de Sara para com o seu marido, para com o seu esposo, para com Abraão. Era um respeito que ela tinha. Ela lhe chamava Senhor, não como se achando inferior a ele, mas como uma forma de respeito contínuo, se colocando em submissão, reconhecendo que Abraão era o cabeça, era o líder do seu lar. E ela confiava na liderança do seu esposo, porque sabia que o seu esposo também era um homem temente a Deus. E aí, amados irmãos, da mesma forma que todos os santos são filhos de Abraão, no que se diz respeito à fé, Abraão sendo o pai da fé, todas as mulheres também são filhas de Sara, no que se diz respeito a uma vida de submissão. Ela torna-se, nesse sentido, mãe, né, daquelas que vivem para Deus para serem submissas ao seu esposo. Assim, meus amados, ela não teme perturbação. O texto, ele finaliza dizendo o seguinte: da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma.
Uma coisa certa desse texto aqui, que provavelmente esteja nos assistindo aqui mulheres, irmãs, que os seus esposos não são crentes. Eles não temem a Deus, eles não vivem para Deus. Eles precisam passar pelo novo nascimento. E aí você talvez possa ficar perturbada com algumas atitudes do seu esposo, de brigar, querer lhe impedir de vir para a igreja, ou achar ruim com você quando você está fazendo um culto doméstico com o filho, com as filhas, talvez. Mas não tema perturbação. Seja submissa, seja fiel, seja modesta. E como o final do nosso texto diz, pratique o bem. Pratique o bem. Se coloque nas mãos de Deus para fazer aquilo que Ele está exigindo de você. E não precisa temer a perturbação. Se a comida vai faltar, se o marido vai brigar, faça o que Deus está exigindo de você. Ele vai lhe recompensar. Assim, uma esposa cristã que deseja a conversão do seu esposo e, acima de tudo, que o nome de Deus seja glorificado em sua casa, vive piedosamente de tal forma que o seu cônjuge tenha interesse em conhecer o Deus que ela serve. Irmãs amadas, uma mulher piedosa, uma mulher que entende as suas responsabilidades, uma mulher que quer fazer a vontade de Deus, ela é submissa, ela é fiel e ela é modesta. Ela faz o bem, porque ela não precisa temer perturbação, porque ela está nas mãos do Senhor. Pratique a submissão no seu dia a dia. Ame o seu esposo, ame sua família e, principalmente, acima de todas as coisas, ame ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça e nos ajude a colocar em prática a sua palavra. Se você que está nos assistindo ainda não tomou essa decisão para Cristo, se você é uma esposa de um marido crente, se o seu esposo já é um crente e você não é, entenda que você só vai conseguir ser submissa, entendendo os padrões de Deus, quando você colocar sua vida diante de Deus. Quando você receber o Senhor Jesus Cristo em sua vida como Senhor e Salvador. Se você é um homem, o marido de uma mulher crente, entenda que essa mulher tem lutado, tem orado por você, para que você também se debruce aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meu querido, não deixe para amanhã o que você precisa fazer hoje. Você não tem certeza do dia de amanhã. Entregue sua vida a Cristo. Entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo, o único que pode lhe dar certeza de vida eterna. E mulheres, por mais que não seja fácil viver em submissão, mas em um ato de obediência, nós precisamos praticar a palavra de Deus, tendo a certeza de que o Espírito Santo há de nos auxiliar. Vamos orar. Pai amado, nós te damos graças pela tua palavra. Quero te pedir por cada senhora, por cada esposa, por cada homem, por cada pai, por cada esposo, que o Senhor esteja abençoando os lares, cada família, que o teu amor, Senhor, possa estar direcionando o coração de cada irmão, de cada família, que a tua graça possa fortalecer os nossos lares. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua provisão e a tua palavra que vem confrontar o nosso coração. Somos gratos a ti, Senhor, pela oportunidade. Te pedimos que, pela tua bondade e graça, o Senhor nos conduza durante esses dias maus. Em nome do Senhor Jesus Cristo te agradecemos e pedimos. Amém. Amados irmãos, na quarta-feira estaremos novamente transmitindo o nosso culto de oração ao vivo, através da live. Tenho me alegrado muito com a interação dos irmãos nessas lives, e isso é muito gratificante, porque a gente se sente mais perto dos irmãos, né? Temos visto que essa pandemia já tem passado, vamos orar para que Deus já mova o coração das autoridades para reabrir os estabelecimentos, principalmente as igrejas, a nossa igreja, para que nós possamos reunir novamente. Vamos ficar em oração uns pelos outros. Quarta-feira estaremos transmitindo a nossa programação. Agradecer a toda a nossa equipe do louvor, os meninos que têm se empenhado em preparar
esse culto para ser transmitido. Agradecer também aos dirigentes que têm se colocado à disposição, aqueles irmãos que têm das suas casas feito o devocional. A igreja tem se movido para a edificação dos santos, tá certo? E fica o meu boa noite para você, que Deus lhe abençoe e você possa ser abençoado no restante dessa noite com a sua família. Um grande abraço, que Deus abençoe.